Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar se a dieta sem glúten pode fazer mal à saúde. Então vem comigo. Para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Flávia, que me faz o seguinte questionamento: Doutor, há alguns anos retirei o glúten da minha dieta, pois sentia que não me fazia bem. Apesar de eu não ter o diagnóstico de doença celíaca, comecei a pesquisar sobre o assunto e vi materiais falando que dieta sem glúten pode aumentar o risco de câncer devido ao acúmulo de arsênico. Fiz um exame e realmente estou com níveis altos. Eu preciso voltar a comer glúten? Me ajuda, por favor. Mas o que seria o glúten? O glúten é uma substância rica em proteínas, como a gliadina e as glutaminas, onde a característica dele é ser resistente a enzimas digestivas. E devido a essa característica de ser resistente a enzima digestiva, principalmente na gliadina, existem algumas porções citotóxicas e inflamatórias e que aumentam a permeabilidade intestinal, ou seja, predispondo à inflamação. Nós encontramos o glúten principalmente no trigo, no centeio e na cevada, onde tem fontes direto, e indiretamente a gente encontra em várias substâncias industrializadas, em molhos, bolachas, carnes industrializadas, que seriam fontes escondidas, não fontes diretas. E devido a essa característica do glúten, de ter essa tendência inflamatória, existem algumas desordens relacionadas com a ingestão do glúten, que nós podemos citar, como por exemplo as desordens autoimunes, como por exemplo a doença celíaca, existe a alergia relacionada à ingestão do trigo e existe também a sensibilidade ao glúten, que é uma nova categoria das desordens relacionadas com o glúten, onde a pessoa não tem doença celíaca, ela não tem alergia à proteína do trigo, mas não se sente bem comendo trigo, glúten, né? Que é provavelmente o que a Flávia tem, por isso que ela parou de comer o glúten. E a sensibilidade ao glúten, ela pode ter várias manifestações além da intestinal, como por exemplo dor de cabeça, dores articulares, fadiga, até mesmo distúrbios psiquiátricos. Então uma desordem onde realmente a exclusão do glúten é importante para a saúde. Mas alguns anos atrás, quando a dieta sem glúten estava muito na moda, alguns veículos de informação divulgaram que a dieta sem glúten poderia gerar um malefício para a saúde, inclusive podendo aumentar o risco de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares e câncer. O que aconteceu é que no mesmo período foram divulgadas algumas pesquisas mostrando que pessoas que faziam a dieta sem glúten estavam mais contaminadas com níveis de metais pesados, especialmente o arsênico, que eu vou mostrar aqui para vocês que faz mal para a saúde. Mas o que acontece que as pessoas que estão fazendo dieta sem glúten estão com níveis mais altos de metais, como por exemplo o arsênico? Bom, primeiramente é porque a grande maioria das pessoas que estão fazendo exclusão do glúten estão fazendo uma alimentação da maneira errada. Elas simplesmente estão trocando os pães, as massas, os bolos, as bolachas do trigo, do centeio e da cevada e trocando geralmente por alimentos à base de outras farinhas, como por exemplo o arroz. E aí acaba fazendo uma dieta muito rica em produtos à base de arroz que acabam gerando uma contaminação alta de arsênico. Já há alguns anos, os estudos sugerem que o arroz está vindo muito contaminado com arsênico. O que acontece? É que o arroz ele é cultivado muitas vezes na água e quando a água está contaminada com arsênico, o arroz ele vira tipo uma esponjinha do arsênico e acaba concentrando em grandes quantidades o arsênico no grão e na casca. E isso pode ser uma fonte de contaminação, principalmente quando você come muitos produtos à base de arroz, como por exemplo pão com farinha de arroz, bolacha, macarrão, salgadinhos, cookies e o próprio arroz propriamente dito.
E níveis altos de arsênico já tem sido mostrado em várias pesquisas aumentar o risco de doenças cardiovasculares e também poder aumentar o risco de câncer, devido a ter uma disrupção do seu sistema antioxidante, gerando mais estresse oxidativo, principalmente aumentando o risco de câncer de pulmão, bexiga e pele. Mas também doenças crônicas como, por exemplo, diabetes, e também alterando o desenvolvimento cognitivo das crianças, ou seja, é uma substância também neurotóxica. Mas então, Flávia, se você tem sensibilidade ao glúten, eu não acho que você deva voltar a comer glúten, e sim melhorar a sua qualidade alimentar, consumindo mais frutas, mais verduras, mais legumes, mais raízes, tubérculos, mais proteínas de qualidade, como peixe, carnes, ovos e aves, e também gorduras boas. E evitar produtos industrializados à base de arroz que substituam o trigo. Isso sim vai favorecer o acúmulo de arsênico e vai ser ruim para a sua saúde. Agora, se o seu nível está muito alto, existe a opção também de fazer um tratamento, como por exemplo um tratamento com quelantes, que é um tratamento chamado de quelação, que são substâncias que ajudam a retirar esses metais tóxicos, mas o mais importante, com certeza, é você melhorar a sua qualidade alimentar. Então é isso, pessoal. O glúten, ele tem uma característica inflamatória e existem algumas desordens relacionadas com o glúten, onde comer o glúten faz mal à saúde. Um exemplo é a doença celíaca, a alergia do trigo e a própria sensibilidade ao glúten. Se excluir o glúten da dieta, opte por alimentos naturais. Tome cuidado com a ingestão excessiva de produtos à base de arroz, que isso pode aumentar a sua contaminação por metais pesados, como por exemplo o arsênico. Até a próxima e muito obrigado!